Olá para todos. Na aula passada nós estudamos o conceito de uma função diferenciável. Eu vou lembrar esse conceito. Uma função se chama diferenciável em um ponto se neste ponto o incremento dela pode ser representado dessa forma, onde aqui dy é diferencial e esse erro de troco de incremento por diferencial satisfaz essa relação. Então, este limite é zero. Isso significa que esse erro tende a zero mais rápido do que mesmo delta x. E isso condiciona nossa efetividade de esse troco. Então, essa substituição. Então, mais uma vez, que ideia que nós desenvolvemos aqui? Essa ideia é a seguinte: essa delta y é coisa muito complicada para calcular. Dy é coisa simples para calcular, mas não é igual exatamente a delta y. Mas a coisa simples é somente a derivada multiplicada por delta x. E aqui é para a função x cubo. Então, delta y mesmo é coisa um pouco mais complicada do que essa. Essa é sempre linear e aqui pode ser qualquer coisa. E nós queremos substituir delta y por dy. E agora estudamos que erro podemos ter por essa substituição. Vamos fazer uma experiência. A experiência nós consideramos a função y é igual a x cubo, ponto x igual a 2, e neste ponto nós vamos variar delta x e vamos estudar esse erro de todos os lados. Qual erro vamos ter se vamos substituir vários delta x? E vamos comparar tudo. Vamos construir a tabela. Então, aqui nós complicamos. Delta y igual a x cubo é nossa função. E delta y é igual, neste ponto, a essa coisa. Então, depende somente de delta x. Então, segunda linha são delta y, incrementos exatos. Aqui delta dy, que nós calculamos como derivada multiplicada por delta x. Derivada neste ponto é 3x quadrado, é sempre 12 neste ponto. Então, segunda linha são diferenciais, que dependem de delta x, linearmente, com certeza. Agora, nós estudamos este valor, ele tem que tender a zero. Então, vamos observar com qual velocidade ele tende a zero. E aqui temos esse nosso E. Essa epsilon é nosso erro, a diferença de delta y menos dy. E se dividirmos por dy é um erro relativo. Então, vamos estudar, vamos entregar o incremento para delta x, que é menor e menor. Com cada passo nós diminuímos esse incremento e vamos observar que delta y também vai se diminuir, mas essa é coisa que poderíamos esperar. Mas delta dy calculamos e temos essa coisa. Essa coisa, como nós vemos, tende a zero. Com certeza. Quando delta x tende a zero, nós temos essa coisa tende a zero. Eu queria prestar atenção que aqui nós não comparamos delta x com erro, mas nós comparamos delta x com já essa relação. Isso significa que sim, essa
esse erro tende a zero mais rápido do que Δx mesmo, porque a relação deles tende a zero. E como nós vemos, nosso erro relativo também tende a zero, diminui muito quando nós diminuímos Δx. Então, quanto menor Δx, temos menor erro, a porcentagem de erro relativo, e temos menor essa relação de nossa troca. Então, aqui, essa coisa que eu mostrei agora, ela não pode mostrar como ser nenhuma demonstração exata. Eu só queria mostrar como tudo funciona em um exemplo. Mas isto não é nenhum teorema, nenhuma proposição, nada. Então, agora nós vamos estudar uma aplicação dessas coisas, mas essa aplicação não é muito útil. Agora vamos aplicar nosso método para cálculo aproximado, nossa substituição do incremento pela diferencial, para fazer cálculo aproximado. Vamos imaginar que nós precisamos calcular cosseno de 61 graus. Nós podemos representar como um valor bom, 60 graus, e um incremento de Δx. Então, tudo temos que tornar-nos radianos. Então, aqui é π sobre 3 radianos, e aqui Δx é π sobre 180 radianos. Então, temos a fórmula de incremento. Como vamos fazer nosso cálculo aproximado? A ideia é muito simples. Somente substituir ΔY por dy, como fala nosso teorema, na verdade, que essa função é diferenciável, função trigonométrica. Porque nós falamos que quase todas as funções são diferenciáveis, mas pelo menos funções trigonométricas são diferenciáveis, sim. Então, agora podemos representar y de x mais Δx como y de x mais ΔY, dessa fórmula. E agora substituímos ΔY por dy aqui. E vamos ter essa igualdade aproximada. E por isso substituímos dy pela definição dela. Então temos essa fórmula. Essa fórmula vamos usar sempre. Agora vamos aplicar. Então x é π sobre 3, Δx, como nós falamos, π sobre 180. Então agora cosseno, substituímos cosseno de π sobre 3 nessa fórmula, e derivada vai ser menos seno de x, e substituímos x por π sobre 3, então valor da derivada vai ser menos seno de π sobre 3. E agora o valor de incremento de x é π sobre 180. Mas aqui não precisamos fazer cálculo complicado, porque podemos calcular esse seno de π sobre 3 muito simples. E agora vamos ter, por fim, essa fórmula, que podemos, usando calculadora muito simples, calcular. Segundo exemplo, vamos calcular logaritmo natural de 0,9. Então aqui nós escolhemos x igual a 1. Vamos aplicar a mesma fórmula, essa. Então, vamos colocar x é igual a 1 e Δx é menos 0,1 para obter esse 0,9.
Agora, aplicamos a fórmula 0,9 é igual logaritmo de 1 com incremento de x, mais incremento de x, e aplicamos a fórmula aqui, y de x é logaritmo de 1, mais a gente se lembra que derivada de logaritmo de x é 1 sobre x. E x, no nosso caso, é 1. Então, 1 sobre x, temos 1 sobre 1. E multiplicando por valor de incremento de x. Então, temos essa resposta. Mas, o que temos que falar? Aqui nós agimos com esse método cego. Por que ele é cego? Porque nós fizemos somente a aproximação. E a gente não calculou o erro dessa aproximação e nós não sabemos esse erro. E mais eu queria falar que essa coisa só para exercícios. Então, não tem sentido grande desse truque. Por quê? Porque aqui nós usamos que no ponto x nós podemos calcular nossa função muito simples. Esta coisa não acontece quase sempre. Não existe esta situação nas situações reais. E por isso esse método ele não é muito útil para a ciência, na verdade. O que nós vamos usar é aquele fato que, na verdade, nosso erro dessa coisa tende a zero. Esse fato é muito importante para nossos estudos teóricos, como eu vou mostrar depois. E essa é a essência do cálculo. Essa é a coisa principal do cálculo, que é nas funções diferenciais, esse erro da substituição de ΔY por dy dividida por Δx sempre tende a zero. Então, esse fato é muito importante. Nós vamos usar esse fato para para construir toda a nossa ciência. Agora, eu queria mostrar um aperfeiçoamento de nossa língua, que é valores infinitésimos. Eu queria repetir e frisar mais que esse não é um conceito novo, nada disso. Essa coisa é somente uma melhora de nossa língua. Então, uma função f de x se chama valor infinitésimo em um ponto x0, se o limite dela nesse ponto é zero. Nada mais. Nenhuma coisa mirífica e enigmática. Às vezes nos livros escrevem que valor infinitésimo é um valor que é menor do que todos os valores. Então, logo aparece o que isso é, como pode ser um número ou valor menor do que todos os valores. Ele é zero? Não, ele é positivo, mas ele é menor. Então, isso é uma mentira. Não existem tais valores que fossem menores do que qualquer valor. Então, o que é infinitésimo é somente função. Uma função que tem limite zero. Por exemplo, seno em um ponto x igual a zero é zero. Valor, limite. Então, seno é valor infinitésimo. De onde procede essa coisa? Os autores de tais livros não sabem, mas eu sei. Isso procede de século XVIII, quando não foi elaborado ainda a língua de todos os limites, funções e primeiros matemáticos que descobriram esses efeitos que podemos substituir ΔY por dy. Eles não tinham nomes como agora nós temos nomes para tudo, e a gente não precisa
até usar esse valor infinitésimo. Mas ele é muito confortável, porque nós podemos comparar esses infinitésimos pela ordem deles. Então, mais uma vez, infinitésimo é somente uma função que tende a zero. E agora deu que nós podemos comparar infinitésimos pela ordem. Então, eles se chamam da mesma ordem se esse limite não é nem zero, nem infinito. Então, esse limite nós falamos que quando temos zero por zero aqui, pode ser zero, pode ser um número finito e pode ser infinito ou menos infinito. Então, se esse C é um número finito, então vamos falar que nós temos esses valores são infinitésimos da mesma ordem. Por exemplo, temos seno e x. Construímos a relação, temos quando x tende a zero, esse é infinitésimo, mas nós demonstramos que esse limite é 1. Por isso, seno e x são infinitésimos da mesma ordem, do ponto x0. Segundo exemplo, então, primeira função é y igual 1 menos cosseno de x, segunda função y é igual a x quadrado. No ponto x igual a 0, as duas essas funções são infinitésimos. Então, temos que comparar esses valores e considerando esse limite. E vamos ter limite é 1 sobre 2, como nós sabemos. Por isso, esses valores são infinitésimos da mesma ordem, porque o limite é finito, é um número finito. E se nós compararmos esse valor com x, então vamos ter aqui zero. É também coisa que nós demonstramos. E por isso existe um costume de comparar valores infinitésimos com potências de x, no ponto zero. Então, seno é valor infinitésimo da ordem x, 1 menos cosseno de x é valor infinitésimo da ordem x quadrado e assim por diante. Então, temos essa escala de valores infinitésimos. E claro que esses valores infinitésimos são... esse valor infinitésimo tende a zero mais rápido do que x. Agora isso nós demonstramos já. Agora essa frase tende a zero mais rápido tem sentido. Por quê? Porque se nós construirmos a relação desses valores, então x quadrado sobre x, quando x tende a zero, vamos ter zero aqui. Então, isso significa que esse valor infinitésimo tem ordem maior ou tende a zero mais rápido do que x. Nós definimos dessa forma. E agora nós vamos voltar para nossa definição de funções diferenciáveis. Então, uma função se chama diferenciável se essa coisa pode ser, incremento dela pode ser representado como dy mais uma função que depende de x e delta x e limite quando delta x tende a zero, limite dessa coisa é zero. Na nossa nova língua, isto significa que esse valor infinitésimo, mas ele vai ser infinitésimo, sim. Porque quando delta x tende a zero, essa coisa, tudo aqui vai tender a zero. Só que delta y, que é algum número derivado, multiplicado por delta x, ele é valor infinitésimo da mesma ordem que delta x. Porque eles
distinguem somente por um fator constante. Então, e aqui, na nossa língua, vamos ter um infinitésimo da ordem maior do que ΔX. Somente para traduzir nosso conceito de diferenciabilidade para nova língua. Nós introduzimos essa língua. E agora eu queria mostrar algumas propriedades da diferencial, de propriedades gerais. São bem parecidas com propriedades da derivada. Então, diferencial da soma é soma de diferenciais. Podemos colocar aqui, fora da diferencial, um número constante. Agora, essa fórmula, a regra de Leibniz, diferencial do produto temos essa expressão. E aqui, a fórmula de diferencial de uma fração e mais uma propriedade muito óbvia, que é diferencial de função constante é zero. Só isso.